Olá, turma, tudo bem? De volta aqui com o nosso curso Matemática Básica e suas aplicações no mundo real. Iremos aqui iniciar a nossa segunda semana. Já passamos aí por proporcionalidade e para essa semana, na verdade, para as duas próximas, nós teremos aqui o estudo das funções. É importante lembrar que funções costumam aparecer já na primeira etapa do ensino médio, mais precisamente no primeiro ano, onde todo o conteúdo de funções é distribuído ao longo do ano. E nosso intuito aqui é trabalhar as principais funções, as funções mais elementares, para que a gente possa entender de que maneira o estudo de funções permite aproximar a matemática do cotidiano das pessoas. Ou seja, em que momento a gente vai enxergar a aplicação da teoria dessas funções na resolução de problemas do dia a dia, tá certo? Então, imaginando que vocês já tenham algum conhecimento prévio, né, do estudo de funções, nós iremos nos deter ao estudo das funções afim, também conhecida popularmente como função polinomial do primeiro grau, mas aí a gente vai adotar essa nomenclatura, função afim. Iremos também passar pelas funções quadráticas, também conhecidas como funções polinomiais do segundo grau. Em seguida, trabalharemos as funções exponenciais, entender em que dinâmica a gente vai ter, por exemplo, grandezas que crescem exponencialmente ao longo do tempo. E esse assunto está bem em pauta no momento com relação ao crescimento de pessoas contaminadas com relação ao Covid-19, mas aí a gente vai trabalhar isso com mais propriedade quando formos teorizar sobre função exponencial e finalizaremos o estudo de funções a partir do conceito e das propriedades e das aplicações das funções logarítmicas, a partir, obviamente, da definição de logaritmo. Logaritmo costuma ser a pedra no sapato de alunos, né, e até professores ainda no ensino médio, e aí é importante que a gente faça um estudo mais minucioso para que essas dúvidas não aconteçam por aqui. Então, turma, basicamente serão essas 4 funções que iremos estudar a partir desta semana. Mais precisamente a afim quadrática nessa primeira semana de estudo das funções e, para finalizar, a gente vai trabalhar exponencial e logaritmo, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao universo das funções. Agora, como todo e qualquer assunto em matemática, é muito importante a gente apresentar, né, o contexto em que as funções estão envolvidas, tá certo? Até porque esse é o objetivo central do nosso curso. E aí, nesse caso, a gente vai ter assim, muita facilidade, porque as funções, elas de fato, elas se colocam, do ponto de vista da aplicação, uma linguagem matemática para que a gente possa entender o comportamento da variação e do relacionamento entre grandezas. Tá certo? Então, não só na matemática, mas em qualquer outra área do conhecimento, sempre que a gente se permitir a observação do comportamento de duas grandezas que vão variando, de duas grandezas variáveis, então, nesse caso, a gente está inserido completamente no contexto das funções. Então, as funções elas se colocam como essa linguagem matemática. Mais uma vez, reforçando e recapitulando aquela máxima do Galileu, de que a matemática seria a linguagem ideal para a gente compreender os fenômenos do universo, os fenômenos da natureza. E, de fato, as funções, elas são essa ferramenta, elas são essa linguagem. Então, a gente vai procurar entender como cada uma daquelas funções, afim, quadrática, exponencial e logarítmica, vai se colocar, né, à disposição como linguagem matemática para que a gente possa relacionar duas grandezas quaisquer variáveis, tá certo? E uma questão que a gente costuma ilustrar, pegando aqui uma nota de um texto do Vilela Gomes, né? Ele diz o seguinte: você é um ser único,
De fato, a natureza, para distingui-lo dentre todos os seres humanos, associou-lhes um código genético, descrito pela cadeia de DNA do seu organismo. Assim, a natureza faz uma associação que a cada um dos seres humanos faz corresponder um único código genético. Então percebam que, naturalmente, né, a natureza humana ela já é provida dessa correspondência, que a gente chama de correspondência bionívoca. Para cada um de nós, para cada ser humano, nós temos associado, ou seja, relacionado um código que é somente nosso. Um código chamado de código genético, que é descrito pela cadeia do DNA. Então a gente já percebe, né, essa relação intrínseca entre duas grandezas, vamos chamar assim. Né? Mas aí, nesse caso ele faz uma relação entre cada um de nós, cada ser humano e seu respectivo código. Ou seja, não temos ainda, né, a ciência não se atreveu ainda a descrever para cada pessoa 2 códigos genéticos diferentes ou um código para 2 pessoas diferentes. Então, nós não tivemos ainda essa descoberta. Então, até o momento, nós temos para cada ser humano um código genético. Agora, o que isso tem a ver com o conceito de função? Matematicamente, turma, a gente costuma definir função da seguinte forma. É toda regra matemática que permite relacionar 2 grandezas variáveis. Então a gente já pode pensar, por exemplo, imaginando toda a população do planeta Terra, né, milhões, bilhões de pessoas, para cada uma delas eu tenho um código genético. Então, função, conceitualmente falando, é isso. É uma regra matemática, é qualquer regra que faça associar elementos, né, de uma grandeza a elementos de outra grandeza. E aqui ele está chamando de A e B. Mas aí ele é mais enfático e pegando de fato, né, no meandro do conceito, vocês aprenderam que para ser função, qualquer valor de uma grandeza tem que ter como correspondente um único valor na outra grandeza. Então, essa é a essência do conceito de função. Para cada valor de um conjunto, você tem um único correspondente no outro. Tá certo? Esse é o conceito matemático de função. Então, ele traz aqui, por exemplo, imaginando que esses 2 diagramas, né, são as grandezas A e B, a gente já percebe, da onde está a flechinha, né, que está faltando um elemento sem flecha, sem correspondente. Então, nesse caso, você não tem caracterizado uma função, porque na definição ele deixa bem claro, todo elemento, para qualquer elemento de A, você tem que ter um único correspondente em B. Então, por conta dessa não conexão do elemento menos 1, você não tem uma função. E nesse caso tranquilo, né, turma? Porque todo elemento de A, esses 4 elementos de A, tem um único correspondente em B. Então você tem, conceitualmente falando, caracterizado uma função. Tá massa? Então a gente tem essa definição matemática que é trabalhada nos livros didáticos, lá no ensino médio, mas é muito importante que agora a gente avance um pouco nessa ideia conceitual e imagine que a gente não vai trabalhar com apenas conjuntos numéricos. A gente vai pensar esses conjuntos como grandezas variáveis, ok? E aí é importante saber que toda e qualquer função ela vai apresentar aquilo que nós chamamos de gráfico, e para construir o gráfico de uma função a gente usa como suporte o plano cartesiano. Importante lembrar que o plano cartesiano é um plano que contém 2 eixos perpendiculares, que a gente chama de eixo x e eixo y, justamente porque x vai representar os valores de uma grandeza e y valores de outra grandeza. Então esses 2 eixos perpendiculares representam no plano cartesiano os pontos relacionados a uma função. Para cada x você tem um único y. E aí quando você une esses pontos, quando você liga esses pontos, você tem aquilo que nós chamamos de gráfico da função, que geralmente é uma figura que vai estar intimamente associada à respectiva função. Só que, primeiramente,
a gente precisa entender quando é que um gráfico, uma figura, pode representar ou não uma função. E aí a gente usa o seguinte atalho, até obedecendo ao conceito de função. Por exemplo, essa curvinha vermelha, vocês acham que ela pode representar uma função graficamente? E a resposta é sim. Por quê? Porque qualquer reta perpendicular que a gente trace paralela ao eixo Y, cortando essa curva, ela só vai cortar em um ponto. Então isso é suficiente e, obviamente, que está alinhado ao conceito de função. Então a gente pode afirmar que esse gráfico, que essa curva, pode sim representar uma função. Porque qualquer reta perpendicular, qualquer reta paralela ao eixo Y, só vai cortar essa curva em um único ponto. E essa curva em verde, turma, vocês acham que pode representar uma função? A resposta é não. Porque percebam que se eu pegar uma reta paralela ao eixo Y, cortando a curva, vai cortar em dois pontos distintos. Então isso fere o conceito de função. Então a gente afirma que essa curva ela não pode representar o gráfico de uma função. O mesmo acontece com essa curva circular em azul. Percebam também que retas paralelas ao eixo Y irão cortar essa curva em mais de um ponto. Portanto, não pode caracterizar uma função. Então essa regrinha, esse atalho, nós utilizamos apenas para distinguir que figuras podem ser gráfico de uma função e que figuras jamais podem ser gráfico, certo? E a gente já vai pensar aqui numa aplicação dessa ideia conceitual de função. E aí, buscando aqui uma conexão com a física, o que é que ele traz aqui para nós? Ele traz a representação, turma, de uma correspondência entre duas grandezas bem conhecidas lá no estudo da física, que são distância e tempo. Então ele está relacionando aqui a posição, a distância de um objeto, de uma partícula qualquer, em função do tempo, a partir do tempo. Então vocês percebam que ele tanto representa essa correspondência por meio de uma tabela, né? Ou seja, como é que a gente faz a leitura dessa tabela? Que no tempo zero, a posição dele é a de 3 metros. Ou seja, inicialmente, o objeto está nessa posição. Só que com o passar do tempo, ou seja, a partir da variação do tempo, nós temos uma variação na posição. Então nós temos aí uma correspondência entre posição e tempo, que são as grandezas variáveis. Então nesse caso, por trás disso tudo, existe uma função. E ele escreve aí o que nós chamamos de regra da função, a lei de formação. Ele diz que essa função é do tipo S igual a 4t mais 3, ou seja, essa lei de formação é a regra matemática que nos permite determinar a posição quando a gente sabe o tempo. Mas percebam que ele representa também graficamente. E dá para a gente ler graficamente também. Ele pega o eixo X, representado aqui pelo tempo, o eixo Y, representado pela posição, e relaciona. Para cada tempo eu tenho uma posição. Ou seja, esse gráfico em vermelho é o gráfico da função, que nesse caso é uma linha reta, que aí mais tarde vocês vão entender por que esse gráfico é essa figura, né? Por que é uma reta, por que não é uma parábola, por que não é uma outra curva. Isso vai depender da natureza da função e obviamente que vai depender do comportamento da variação dessas grandezas. Tá massa, turma? Então na física você tem um exemplo claro no movimento uniforme, certo? Lá na cinemática, de função. A função é a linguagem matemática, nesse caso, utilizada para entender como tempo e espaço vão se relacionar. Ok, turma? Uma outra aplicação importante do estudo de funções ocorre em várias áreas do conhecimento. Aqui eu trago um exemplo de aplicação na química, porque não na medicina. O enunciado diz: o corpo concentra iodo na tireoide. Esta observação leva ao tratamento de câncer de tireoide pela injeção de iodo radioativo na corrente sanguínea. Um isótopo usado tem meia-vida de aproximadamente 8 dias e decai exponencialmente no tempo.
Se 50 miligramas deste isótopo são injetados, que quantidade permaneceria após 24 dias? Vejam, é um enunciado que nas entrelinhas ele traz para nós a ideia da aplicação de uma função. Por quê? Porque ele está relacionando duas grandezas variáveis. Quem são elas? Tempo, ou seja, dias, e a quantidade de massa do isótopo que estará presente no organismo. Só que ele traz, nessa frase, decai exponencialmente no tempo, praticamente ele entrega para nós qual é a função que vai ser utilizada como linguagem matemática para que a gente possa calcular a evolução dessa massa ao longo do tempo. E nesse caso, ele deixa claro que a quantidade de massa vai diminuir com o tempo, só que é uma diminuição exponencial. O que significa dizer isso? A gente vai entender lá em funções exponenciais que há comportamentos de crescimento muito rápido ou decrescimento muito rápido. Então, nesse caso, ele afirma nas entrelinhas que a função exponencial irá modelar a relação entre essas duas grandezas. É ela que vai me permitir determinar a massa ao longo do tempo. Então, essa é a ideia, turma, que a gente precisa assimilar. As funções, elas servem para relacionar grandezas variáveis. Agora, qual é a função que vai me servir num determinado problema? Aí é obviamente que a gente vai precisar conhecer as peculiaridades, as particularidades das funções, cada uma delas, e obviamente também ser fiel ao que o enunciado traz. Ou seja, como é que a função vai se enquadrar naquele determinado enunciado. E aí vai depender da natureza do problema. Ok, turma? E aí, trazendo aqui um probleminha, já aplicando essa ideia inicial de funções, esse problema é um problema que tem como fonte avaliações do Enem. Ele diz o seguinte: um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. Inicialmente, a gente já considera que o tempo é zero. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, o que a gente percebe no gráfico? Que ele usa uma função. O que essa função relaciona? Relaciona o número de bactérias em função do tempo, a partir do tempo. Então, as grandezas variáveis aí são tempo, ao longo de toda a semana, e a quantidade de bactérias. E vejam que essa parte clarinha, aberta, são as bactérias do tipo 1, e a parte fechada são as bactérias do tipo 2. Então a gente percebe a quantidade inicial, percebe como essas quantidades vão variando ao longo da semana, e aí ele constrói esse gráfico para nos dar mais ainda condições de avaliar o problema. E ele pergunta: em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? E aí, nesse caso, para cada dia da semana, a gente somaria a quantidade de bactérias do tipo 1, do tipo 2, e, obviamente, fazendo essa análise em toda semana, a gente pegaria o dia com soma máxima. E se a gente observar com calma, esse dia vai ser a terça-feira. Na terça-feira nós tivemos 800 bactérias do tipo 1 e 1.100 do tipo 2, totalizando 1.900. Então essa quantidade é a quantidade máxima ao longo de toda a semana das duas espécies. Ok? Então um problema simples que na verdade exige do estudante uma interpretação, uma leitura do gráfico. Mas é muito importante que a gente perceba como pano de fundo nesse problema a ideia de função. Relacionar bactérias com o tempo. Ok, turma? Outra aplicação legal: um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir. Então percebam, o que esse gráfico traz para nós? Aquilo que nós lemos há pouco no enunciado. O pai e o filho irão
competir numa corrida, ok? E aí o pai sugere, até para que o filho tenha um pouquinho de vantagem, sugere que o filho largue 30 metros à sua frente. Essa corrida ela tem um total de 100 metros. Obviamente quem alcançar os 100 metros primeiro é declarado vencedor. Então o que a gente percebe? Que há uma função também como pano de fundo. A função ela relaciona distância e tempo. E esses dois gráficos são os dois gráficos que traduzem as trajetórias do filho e do pai. O verdinho do filho e o azul do pai. Então, a partir desse gráfico, a gente, fazendo uma leitura criteriosa, a gente vai poder responder aos seguintes problemas. Vejamos. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? O que é que vocês acham? Notadamente, turma, ganha a corrida quem alcança os 100 metros em menos tempo. E aí percebam que o azul, que corresponde ao gráfico do pai, alcança os 100 metros em um tempo menor. Concordam? Então o pai ganhou a corrida. Ele alcançou os 100 metros em 14 segundos, enquanto que o filho precisou de mais 3 segundos. Ou seja, ele só alcançou os 100 metros 17 segundos depois da largada. Então o pai foi o vencedor. Ok? Vamos ao próximo. A que distância do início o pai alcançou seu filho? Ele quer saber, na verdade, turma, partindo da largada, a que distância, né, o pai conseguiu alcançar o filho. O alcance se dá quando esses gráficos, essas retas, elas se encontram, elas se intersectam. E aí, observe que elas se intersectam num ponto correspondente a uma distância de 70 metros. Então, na posição 70, o pai conseguiu alcançar o filho. Então, turma, a gente espera que vocês tenham gostado, né, dessa parte introdutória ao estudo de funções, mas como nós ressaltamos no início, é isso que nós queremos, que vocês compreendam, não só nessa parte inicial, mas também ao final, a ideia, a essência do conceito de funções. Relacionar grandezas variáveis. Relacionar grandezas variáveis. Então a gente espera que vocês possam ter compreendido essa parte inicial e ficamos para uma próxima. Até breve.